Olá família, como vocês estão? Eu espero que bem. Que saudade de todos vocês. Nesse tempo de pandemia, estamos longe e ao mesmo tempo perto. Porque mesmo em nossas casas, a presença de Jesus em nossas vidas nos conecta. Pois a palavra de Deus nos diz que aonde Jesus estiver, ali também estará seu servo. E que sejamos servos em Cristo. Amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E que a palavra de Deus invada seu coração nessa noite. Um abraço forte a todos vocês. Saudade imensa. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o
Olá, vamos refletir a palavra de Deus neste momento. E não adianta, todos nós queremos fugir do sofrimento. Fazemos de tudo para escapar dele. Fomos ensinados que o sofrimento é algo ruim, mas a verdade é que através do sofrimento aprendemos a valorizar o que temos de bom. Um exemplo muito simples é este. Quando você é criança e rala o joelho, você valoriza o joelho sem a ferida. O sofrimento nos indica o que estava bom e não prestávamos atenção. A questão que realmente pega é quando tentamos conciliar fé e sofrimento. E há dois extremos nessa tentativa. De um lado, dizemos que Deus quis assim, que precisamos aceitar o sofrimento. Por outro lado, enfatizamos que o sofrimento não é a vontade de Deus e que o diabo é o causador desse tipo de mal em nosso mundo. Nos dois casos, você consegue perceber o quanto não conseguimos compreender nem a Deus e nem o sofrimento. Se Deus é tão bom, por que existe o sofrimento no mundo? Se Deus é tão bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Fomos ensinados a pensar em termos de oposição. Claro e escuro, bem e mal, certo e errado. E com isso criamos um mundo que não existe. Na minha infância, nos anos de 1980, toda novela, filme e desenho animado tinha um herói e um vilão. Todo herói fazia coisas boas e todo vilão fazia coisas más. A questão é que a vida real não é assim. Somos seres maus que fazem coisas más, trazendo dor aos outros. Mas em outros momentos temos atitudes boas, de bondade e compaixão. Somos esse paradoxo, esse conflito que caminha pela vida. Às vezes tendo atitudes más, às vezes tendo atitudes boas. E diante disso tudo, temos que lidar com o sofrimento. Há algum tempo, aprendi que o sofrimento é um desagradável companheiro de jornada, mas é um excelente professor na caminhada. Na Bíblia há um livro muito interessante, o livro de Jó. Jó era um habitante da região de Uz, ou seja, ele não era um judeu. Mesmo sendo um estrangeiro, ele era considerado alguém que temia a Deus. Ele era muito abençoado, até que o sofrimento bateu à sua porta. Ele perdeu tudo que tinha, família, amigos, bens e a própria saúde. E neste momento de intenso sofrimento, chegam a ele alguns amigos, que em vez de estarem dispostos a ouvir a dor de seu amigo Jó, começaram a tentar explicar o sofrimento para ele. Para esses amigos, Jó estava sofrendo porque ele estava sendo punido por Deus. Deveria haver algum tipo de pecado escondido em Jó, que levava Deus a agir dessa maneira tão severa contra ele. Observe que nessa maneira deles falarem, eles não apenas não compreendiam o significado do sofrimento perante a vida, como também não compreendiam quem Deus era. E isso é muito comum ainda hoje. Gente que fala em nome de Deus, afirmando que ele falou coisas que ele nunca disse. Diante das acusações desses homens, Jó começa a se defender, iniciando um debate com eles. Parecia que eles estavam discutindo no Facebook, tentando convencer um ao outro de quem estava com razão. Jó era acusado de ter cometido algum pecado, enquanto os seus amigos diziam que Deus estava punindo ele por isso. Até o momento em que, no capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar. Deus ficou cansado da turma moralista tentar defendê-lo. Nos versículos 2 a 5, nós lemos: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, eu vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Em outras palavras, é como se Deus dissesse a todos: vocês acham mesmo que tem condições de dizer o que eu penso e o que eu estou fazendo nisso tudo? Qual de vocês foi consultado para me orientar a lançar os alicerces da terra? A palavra de Deus é uma palavra severa que deve ecoar em nossos corações em dias de sofrimento. Como nós, seres tão pequenos, podemos dizer que Deus está fazendo algo simplesmente porque achamos que Ele age dessa maneira?
No início da pandemia, muita gente começou a falar que era Deus punindo a humanidade. Gente como os amigos de Jó. Nos capítulos seguintes, Deus continua falando da enorme distância que existe entre nós, seres humanos, e Ele, o Criador e sustentador de todas as coisas. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? E no capítulo 40, versículos 7 a 10, lemos a sua afirmação: prepare-se como simples homem que é, e eu farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? O seu braço é como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Diante de palavras tão certeiras, Jó recolhe-se diante da sua pequenez perante Deus. Ele olha para o sofrimento de uma maneira diferente, e quando ele se enxerga em meio ao sofrimento, ele passa não apenas a enxergar a si mesmo, mas ao próprio Deus de uma maneira diferente. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olhe bem para mim. Diante do sofrimento, principalmente dos outros, não podemos sair por aí falando que foi a vontade de Deus ou foi Deus punindo. Nós não temos capacidade de chegar a conclusões como essas, a não ser que você tenha sido consultor de Deus. Diante do nosso sofrimento e dos outros, devemos olhar para essas situações como Jó. Eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é adoração, reconhecer quem Deus é diante da dor e do sofrimento. Eu sei que Deus pode acabar com essa pandemia num piscar de olhos, mas eu não consigo entender por que Ele não faz isso. Diante do seu sofrimento, Jó procurava respostas. Mário Quintana escreveu certa vez: a resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. Diante da vida, precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Enquanto Jó estava tentando se justificar, as suas perguntas levaram ele a apresentar respostas erradas. E é o que ele reconheceu no versículo 3. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Diante do sofrimento e das perguntas não respondidas, precisamos recuperar a postura de Jó em nossas vidas, encontradas no versículo 5 e 6 do capítulo 40. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O sofrimento é o ambiente de termos uma experiência que supera toda e qualquer experiência sobrenatural. Mais do que uma experiência de cura e libertação do sofrimento, Jó teve a experiência de ver a Deus de uma forma como ele nunca havia enxergado. Agora os meus olhos te viram, agora eu percebo quem é o Senhor. Que diante do sofrimento e da dor, você não caia na tentação de dizer o que Deus faz ou o que Ele deveria fazer. Que você se recolha ao seu tamanho diante de Deus. Reconheça as suas incapacidades, colocando-se no pó e na cinza, para que dessa forma você tenha os seus olhos abertos e consiga enxergar a Deus assim como Jó, assim como o profeta Isaías e tantos outros que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. E para não restar dúvidas do quanto Deus pode ser encontrado no sofrimento, quando Ele se encarnou em Jesus, Ele mesmo passou por todo tipo de sofrimento, para nos mostrar que jamais passaremos sozinhos pelo sofrimento e pela dor. As palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.
E essa é a promessa de Jesus a cada um de nós. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Que o seu coração se encha de esperança por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa bendita verdade. Saber que o sofrimento não é um fim, mas acaba sendo um instrumento de pedagogia do Senhor para nos abençoar e nos instruir. Senhor, ajuda-nos a ter o coração de Jó e ajuda-nos a não termos o coração dos amigos de Jó. Que a gente não tente dizer o que o Senhor está fazendo ou que o Senhor está punindo alguém por causa de algum sofrimento. Que a gente tenha a disposição de ouvir o sofrimento do outro, a gente tenha a disposição de estar ao lado do outro, simplesmente isso. E quando o sofrimento chegar até a nossa casa, quando o sofrimento chegar ao nosso coração, que a gente tenha a tranquilidade de entender que esse sofrimento será instrumento do Senhor bendito para nos abençoar, para nos ajudar a enxergar o Senhor de uma maneira diferente. E que assim seja, em nome de Jesus.